Tudo bem? Vamos dar continuação à nossa série de estudos voltados para estruturas de peões. A estrutura de hoje será Stonewall, ou também muro de pedra. Vamos vê-la a favor das pretas. Já temos aqui a nossa estrutura de peões característica. Temos o peão em D5, E6 e F5. Esta estrutura recebe o nome de Stonewall. A posição que vocês veem para as brancas tem um peão em C4 e um peão em G3. A Stonewall pode ser enfrentada também com outras estruturas por parte das brancas. Vamos ver aqui agora planos para as brancas, alguns planos na realidade para as brancas e alguns planos para as pretas. Vamos começar com as brancas. As brancas lutarão pelo controle da casa E5. Quando elas conseguem ter o controle, geralmente elas conseguem colocar um cavalo nesta casa. E este cavalo passa a ter controle central e de pontos importantes da posição das pretas. Um outro plano possível é a troca dos bispos de casas pretas. As brancas trocam os bispos de casas pretas para aumentar justamente o domínio da casa E5 e de outros pontos em casas pretas do adversário. A outra possibilidade das brancas, de muitas que, como eu falei, existem, é de ataque na ala da dama com seus peões. Por exemplo, nesta posição, nós temos a possibilidade de C5 para as brancas, B4, A4, B5 e atacando a estrutura do adversário. Por exemplo, uma possibilidade quando o peão do adversário está em C6 é justamente ter a força, o plano com C5, B4 e A4, B5 nesta posição. Uma outra possibilidade das brancas que vocês precisam estar atentos, jogando contra Stonewall, é a possibilidade de C captura D5 nesta posição. Por exemplo, com o peão preto em C6, vamos ter duas capturas, C captura D5 e E captura D5. Se E captura D5, por exemplo, observe que temos uma estrutura que já foi vista por nós quando falamos de ataque da minoria a favor das brancas, onde temos o peão de B2 e A2 como a minoria de peões lutando contra os peões de A7, B7, C7 do adversário. Se vocês não assistiram o vídeo falando sobre ataque da minoria, vão até a playlist de estruturas de peões e procurem por este vídeo. Vai ser muito interessante para vocês. A outra possibilidade é, se C captura D5, vamos observar o detalhe que as brancas podem ter o controle da coluna C durante a partida. Agora vamos ver possibilidades para as pretas. As pretas, dentro dessa estrutura da Stonewall, também vão lutar pelo ponto E5. Elas vão tentar controlar este ponto, não permitir que as brancas tenham controle dele. As pretas também podem lutar pelo controle do ponto E4 das brancas, pois geralmente com o cavalo F6 as pretas costumam jogar o lance cavalo E4. Um outro detalhe importante, o bispo de C8 das pretas na Stonewall geralmente pode ser visto como um bispo mau, já que os peões de D5, E5, E6 e F5 estão em casas de sua cor. Mas nós podemos ativá-lo nessa estrutura seguindo o plano de, por exemplo, bispo em D7, bispo em E8, bispo em H5. Um outro plano, também com o mesmo bispo, seria jogar B6, seguido de bispo na casa 6 e em muitas posições bispo em B7. Uma outra possibilidade na ala da dama para as pretas após B6 é a possibilidade de jogar C5, enfrentando o centro do adversário. Lembrando que quem joga Stonewall de pretas está buscando jogar com um ataque na ala do rei. Em posições também podem ocorrer a possibilidade de transferência da dama via D8, E8 e H5. E muitas vezes também ataques com os peões do roque via G5, H5 contra o roque de seu adversário. São, como eu falei, muitos planos possíveis para ambos os lados. E agora, como sempre fazemos, vamos ver na prática. Neste caso, vamos ver na nossa parte 1, no nosso vídeo 1, como as brancas vão enfrentar e como as brancas vão vencer esta estrutura. Vamos lá, imediatamente ver essa partida. Como vocês podem ver, já temos a nossa posição, partida jogada entre o grande mestre internacional Ludwig Hammer com as brancas contra o outro grande mestre Ron Gilhus
ambos jogadores da Noruega, do campeonato norueguês de 2013. Uma curiosidade é que Ludwig Hammer é jogador da seleção olímpica norueguesa e amigo pessoal do campeão do mundo, Magnus Carlsen. Vamos ver como Ludwig Hammer, que já derrotou Carlsen em partidas clássicas, conduziu esta partida. D4, E6, C4, F5, defesa holandesa, G3, cavalo F6, bispo G2, C6, cavalo F3, D5. Temos a defesa holandesa, variante ao sistema Stonewall. Roque, bispo em D6, dama C2, roque, cavalo C3. Aqui, Ludwig Hammer escolheu o lance cavalo C3. Uma outra possibilidade para as brancas aqui, muito comum, mas pode parecer estranho para quem não conhece, é o movimento bispo em F4. Já busca um dos planos que foi citado aqui, troca dos bispos de casas pretas. Pode parecer estranho, mas se as pretas já respondem, por exemplo, com bispo captura F4, teremos G captura F4 e observe a vantagem dessa captura de peão, o controle do ponto E5 com o peão de D4 e o peão de F4, auxiliando a possibilidade de pulo do cavalo para esta casa. Observem também que a coluna G das brancas está aberta e pode ser utilizada para ataques, como por exemplo rei H1, torre G1 na posição. Então essa estratégia é possível e teórica, mas Hammer optou por, após roque, cavalo C3. Cavalo E4, como eu falei, as pretas já jogando na luta e jogando um lance muito comum, cavalo E4 dentro desta posição. As brancas responderam com torre B1. Torre B1 guarda a ideia de B4, ou seja, expansão na ala da dama, como citei anteriormente também, com uma possibilidade de plano para as brancas. A5, para evitar B4, A3, cavalo de BD7, B4, AB4, AB4, cavalo captura C3, dama captura C3 e temos aqui um movimento B5 dentro desta posição. Este movimento B5 pode guardar uma possibilidade futura de levar o cavalo que está em D7 a B6 para chegar em C4, manter a coluna C bloqueada, ao mesmo tempo também tentando buscar o avanço C5 por parte do adversário. Mas vamos lembrar um dos planos das brancas, abrir a coluna C. Se as brancas jogam C5, elas não vão ter mais como atacar por este ponto do tabuleiro. Então, o que as brancas fizeram aqui antes de tomaram a decisão na ala da dama após o lance B5? Jogaram de forma sutil bispo em G5 nesta posição, atacando a dama em D8 do adversário de pretas. E aqui seu adversário cometeu uma imprecisão na posição, respondendo com bispo em E7. Como eu falei a vocês, as brancas procuram trocar os bispos de casas pretas e o jogador de pretas permite essa possibilidade. Temos agora bispo captura E7, dama captura E7, C captura D5, um dos planos citados, abrindo a coluna C. C captura D5, dama C7. Observem que Ludwig Hammer tem controle da coluna C e também está atacando o adversário por casas pretas. E neste momento também ele passa a ter controle do ponto E5 do tabuleiro. A partida seguiu com torre A4. Observem o cavalo de D7 está cravado. E a torre de A4 do adversário do Ludwig Hammer agora pressiona junto com a dama o ponto B4. Hammer responde defendendo indiretamente com o lance muito forte cavalo E5. O que fica bastante claro para nós é que se torre captura B4, torre captura B4, dama captura B4, cavalo captura D7, bispo captura D7, dama captura D7, com peça a mais para o jogador de brancas. Obviamente, o jogador de pretas não executou esta sequência e respondeu com dama D8, tentando aliviar a pressão e propondo simplificação de peças. Mas a posição é muito favorável às brancas e Hammer jogou mais um lance importante, torre de F6, mantendo o controle da coluna C. Dama captura C7, torre captura C7, cavalo captura E5. O curioso é que vocês poderiam estar pensando, por que não cavalo B6 com a ideia de cavalo C4? A resposta era bem simples para o Hammer. E3. E se cavalo C4, Hammer poderia responder com cavalo captura C4. Observem que temos duas capturas, B captura C4, D captura C4. Se B captura C4, vocês vão concordar que B5 passa a ser muito forte dentro desta posição e, por que não dizer, decisivo. E se D captura C4, outra ameaça muito forte seria bispo em C6, pressionando o peão de B5. Se bispo A6, neste momento, teremos
Bispo em D7 agora pressionando o peão de E6. E observem que se o adversário de Hammer tentasse torre F6, teremos simplesmente torre C5 com a queda do peão de B5 e provável vitória no final por parte do Hammer. É claro que se o adversário percebeu as possibilidades e desistiu de cavalo B6, cavalo C4 e respondeu com cavalo toma E5, D toma E5, torre D8, E3, bispo em D7, bispo F1, já com uma ameaça sutil de torre captura D7, torre captura D7 e bispo captura B5, ataque duplo às duas torres, ganhando um peão e recuperando a qualidade logo em seguida. Obviamente, as pretas seguiram com torre de A8, torre de BC1, as brancas agora têm um controle da coluna C. Poderíamos até pensar em trocas de torres na coluna C, mas observem que teremos um final de bispo bom contra bispo mau na tentativa de trocas total de torres. Então aqui o adversário do Hammer não tenta jogar dessa forma, até se, por exemplo, tentasse torre de AC8 e a captura fosse torre captura C8 por parte das brancas e bispo captura C8, observem que o bispo de F1 das brancas capturariam B5, capturaria B5 nesta posição. Então, na realidade, o que foi tentado aqui pelo adversário de Hammer na posição foi, obviamente, resistir o máximo possível dentro dela. E aqui seguiu com rei F8, torre B7, torre de AB8, torre de CC7, torre captura B7, torre captura B7, bispo C6, torre B6. E observem que agora o peão de B5 das pretas cairá. Torre C8, bispo captura B5, bispo captura B5, torre captura B5, torre C1 cheque, rei G2, torre B1, torre B8 cheque, rei F7. Vamos observar como o Hammer vence de forma muito instrutiva este final de torres. Torre B7 cheque, rei F8, H4, já procurando controlar a ala do rei, torre B2, B5, torre B1, B6, A6. E após A6, Hammer joga muito forte. Torre B8 cheque, rei F7 e então H5, limitando as ações das pretas na ala, como vocês podem ver, da dama. É óbvio que se o adversário de Hammer tenta agora G6, temos H captura G6, cheque. Na posição é uma possibilidade, mas a adequada e vencedora é a outra possibilidade. Torre B7 cheque, se rei F8, H captura G6. E aqui temos, obviamente, o adversário de Hammer não jogou G6, após H5 respondeu com rei E7 e Hammer imediatamente respondeu com B7, já guardando a ameaça de torre G8. Se você não está entendendo torre G8, vamos tentar jogar um lance para as pretas. Se torre B2, temos torre G8. Observem que a ameaça de torre G8 é simples, B8 igual a dama. Possibilidades. Se rei preto em F7, B8 igual a dama, como eu acabei de citar, e obviamente as pretas terão que sacrificar a sua torre para não perder o jogo rapidamente. Se após torre G8 temos torre captura B7, observem que teremos torre captura G7 seguido de torre captura torre por parte das brancas. Logo aqui, após B7, o adversário de Hammer respondeu com rei F7 forçado. F4, um outro lance forte e que guarda um plano também muito forte. A ideia de Hammer é jogar futuramente rei F3 ou rei H3 seguido de G4, que vai provocar um colapso na estrutura de peões do adversário, que não pode permitir liberdade para o peão de E5, já que um cheque dele em E6 vai provocar uma movimentação do rei perdedora, que vai facilitar a ação da torre de B8 das brancas. Então, após F4, curiosamente, o adversário de Hammer abandonou a partida. Vamos tentar entender mais ou menos. Se torre B2 cheque, temos rei F3. Se torre B3 ameaçando D4, teríamos G4. Observem que se D4, teremos G captura F5. Se, por exemplo, torre captura 3 cheque, teríamos rei F2 e observem que já temos a ameaça de torre F8 cheque, rei captura F8, peão igual a dama. Se Hammer tenta, o adversário de Hammer, de Yuhos, tenta torre B3, teremos F captura E6 cheque. Mesmo contra E6, E7 e rei E6, Hammer vai seguir sempre a mesma ideia para vencer. Por exemplo, se rei E7, teremos
Torre G8, que já foi citado, vitória para as brancas. Se rei captura E6, teremos torre E8 cheque. E, obviamente, se rei D7 ou F7, peão igual a dama também vencendo o final de torres. Então, foi bem justo o abandono por parte das pretas nessa partida. Espero que vocês tenham entendido como as brancas devem enfrentar o Stonewall. Espero que realmente seja muito instrutiva a partida, que possa auxiliar vocês, que instrutiva ela é. Espero que ela seja realmente interessante para vocês. Espero que vocês tenham gostado dela. Espero que vocês retornem para a nossa parte 2. Até o nosso próximo vídeo.